Vamos abrir essa Bíblia no Salmo de número 8. Encontraram? Vamos abrir também em Hebreus capítulo 2. Vamos apresentar a soberania de Deus, o propósito de Deus, para a gente compreender a natureza da salvação, a natureza da queda, e como que o Senhor trabalha, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para o cumprimento do seu propósito, né? Então o Salmo capítulo 8 diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os teus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Bem, queridos, quando nós falamos, pode deixar aberto em Hebreus, tá? Capítulo 2 também. Falamos sobre o propósito de Deus. Há uma grande deficiência na compreensão da Escritura, exatamente porque as pessoas geralmente leem a Bíblia de uma maneira desconectada. Por exemplo, nós costumamos colocar assim: o propósito de Deus revelado na Bíblia é comparado a um grande quebra-cabeça de 5.000 peças. Vamos pensar assim, essa metáfora, para entendermos o que estamos dizendo. Então o propósito de Deus está construído, determinado, como um grande quebra-cabeça de 5.000 peças. Então as peças estão todas espalhadas dentro da Bíblia. Os irmãos pegarem a Bíblia e lerem, por exemplo, os irmãos perceberão que a Bíblia, ela não tem uma ordem linear, cronológica dos acontecimentos e da doutrina. Poderia estar toda escrita assim: olha, acontecerá que surgirá o evangelho da prosperidade assim, mas eu, o Senhor, digo que não deve segui-lo. Não poderia estar tudo bem definido como uma legislação de um país? Não seria melhor? Mas não, na verdade a Bíblia é um livro espiritual. Então Deus colocou a Escritura dessa maneira, todo como se fossem as peças de um quebra-cabeça espalhados, porque para compreendê-la requer revelação. Se a Bíblia não precisasse de revelação para ser entendida, certamente qualquer homem poderia compreendê-la e ela não seria um livro divino. Na verdade, é preciso que haja o que? Revelação. Por melhor leitura que a pessoa possua, ele não tem como ter a compreensão da Escritura. E hoje nós vimos essa falha na igreja de Deus, que deveria ter essa revelação. Ao invés de a igreja, os servos de Deus, pegar e encontrar cada peça desse quebra-cabeça e ir montando peça em cada peça e encaixando para desvendar diante dos olhos a revelação do propósito, não. As pessoas querem pegar uma peça e ficar fitadas naquela peça sem conectar com as outras peças. Aí o que acontece? A pessoa lê a Bíblia inteira, depois fala: olha, eu compreendi, lá em Gênesis capítulo 1, Deus criou a terra, aí colocou o homem para criar, para cuidar da terra, e disse para ele governar sobre todas as coisas. Que lindo, né? O homem foi criado para governar, muito bonito. E aí fica nisso mesmo, e de repente o homem cai, no capítulo 3, em pecado, come do fruto proibido, torna-se participante da natureza de Satanás, rebelde. Agora o homem se torna rebelde. Aí pensa: olha, Deus criou o homem para uma situação, aí o homem caiu, frustrou o plano de Deus, e agora Deus vai ter que providenciar uma outra situação para reverter o quadro, para ver se corrige a queda do homem, para ver se o homem volta a ser
para ir morar no céu de roupinhas brancas e cantando no coral. Não é assim que? Todavia, a Bíblia é um livro de revelação. Nós lemos aqui no Salmo capítulo 8, no centro da Bíblia. O salmista diz assim: ó Senhor, Deus nosso, quão magnífico é o teu nome em toda a terra. Versículo 1 e versículo 9. O primeiro versículo e o último versículo enfatiza toda a terra como sendo a esfera onde o nome de Deus é magnificado e será por fim glorificado. Deus criou os céus e a terra. Mas veja, a terra, ela não está nos céus. Os céus, que são os vários níveis e as várias camadas, e o cosmos, onde está o sol, não está nos céus? Os planetas também não estão? Porque fala os céus e a terra colocada de modo específico, porque é na terra onde Deus arma o seu palco para ali glorificar o seu nome. Todo o projeto de Deus está fundamentado e restrito à terra. Todo o universo participa do propósito de Deus, mas é na terra o lugar onde Deus leva a cabo o seu propósito. O início da queda de Lúcifer envolvia a terra. O Filho de Deus foi crucificado na terra, e será aqui que por fim Deus vai encher a terra de louvor, encher a terra de glória da sua presença. Por isso que no Salmo capítulo 8, o salmista no versículo 1 e no versículo 9, ele fala: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico é o teu nome, olha, em toda a terra. E ele continua, versículo 2, e no versículo 3, ele diz assim: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos. Veja que o salmista começa a fazer menção da criação em Gênesis capítulo 1. Tu criaste os céus, as estrelas, os mares. Ele descreve os bois, as aves, os animais do campo. Ele não faz a descrição da criação aqui, versículos 6, 7 e 8. Quando contemplo os céus, obra de tuas mãos, tudo que tu criaste, e eu vejo essa criação, tão grande criação, os céus com tantas estrelas inumeráveis, e quando eu olho então para o homem que tu criaste, quão pequeno, diz o salmista, é o homem diante da criação. Quando eu olho para o homem, e eu olho para a criação, para a vasta criação, eu vejo quão vasta é a criação e quão pequeno é o homem. Aí ele faz menção de Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 6: deste-lhe domínio sobre as obras de tuas mãos. O salmista, ele não está compreendendo bem. Ele fala: Senhor, eu não entendo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, tu criastes o homem e o colocou para governar sobre toda a terra, para dominar sobre os animais, sobre os peixes. Mas todavia, quando eu olho para a vasta criação e eu olho para o homem, eu vejo quão pequeno é o homem. Em outras palavras, tu designaste o homem para governar sobre toda a terra, mas o homem é pequeno. Eu não vejo o homem exercendo esse governo, eu não vejo o homem exercendo esse domínio. O salmista está em crise. Ora, se tu criaste o homem para governar toda a terra, para tornar magnífico teu nome em toda a terra, mas eu o vejo tão pequeno diante da tão grande criação. Na verdade, o salmista aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ele está levantando um ponto controverso, uma controvérsia, para poder confrontar Gênesis 1:26, para posteriormente, lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus revelar qual é a questão que está em pauta sobre Deus, a terra, a sua criação e o homem. Deus criou o homem para governar. Gênesis capítulo 26. O salmista fala: é verdade, está escrito. Só que eu, quando olho para o homem, eu vejo como homem. Que é o homem? Que é o homem? Para que dele te lembres. Mas tu destes a terra para o seu governo. Mas há um problema, né? Eu pergunto para vocês: vocês veem o homem governando a terra?
Vocês veem o homem dominando? Ou os irmãos veem o homem dominado? O homem domina ou é dominado? O homem é dominado. Será que o propósito de Deus foi frustrado? Deus criou o homem para um objetivo, aí a serpente lá no Éden foi lá e enganou o homem e frustrou o propósito de Deus? Será que é isso? Vamos aos Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 5. Diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Então observe que o apóstolo aqui está falando a respeito de um mundo por vir. Sim? Está aí na Bíblia dos irmãos? O mundo por vir. Versículo 5: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. A Bíblia fala que existe um mundo por vir, uma época vindoura. Está aí. Ele diz: antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Veja, agora o apóstolo Paulo começa a falar a respeito do salmista. Em certo lugar, alguém disse que é o homem diante da criação. Aqui o apóstolo diz: olha, existe um mundo vindouro. E não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. O mundo vindouro não foi entregue ao governo de anjos, porque em certo lugar, ele volta no tempo, alguém diz que é o homem para que dele te lembres. Então veja que quando aqui o apóstolo fala do mundo vindouro, ele começa a buscar no salmista a compreensão para quem Deus designou o mundo vindouro. Aí ele continua, versículo 7: fizeste-o por um povo menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Não está escrito que Deus constituiu o homem sobre as obras das mãos dele, da criação, para dominar? Sim ou não? O salmista não questiona. É verdade que lá em Gênesis diz isso, mas eu não vejo o homem dominando. Agora o apóstolo Paulo retoma o tema e fala no versículo 8: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeito. Então vamos organizar o pensamento. Deus, quando criou o mundo, não colocou o homem para dominar sobre ela, sobre a terra? Sim ou não? Aí o salmista fala: não, mas eu não vejo o homem dominando. Que é o homem diante da criação? Ele é dominado. Agora o apóstolo Paulo diz: muito bem, só que agora nós não vemos o homem dominando sobre a terra. E Paulo falava a respeito de um mundo vindouro. O que isso significa? Que o mundo primeiro criado, quando o homem foi instituído sobre a criação, na verdade, isso aqui era uma figura, era apenas um reflexo do verdadeiro mundo vindouro. E este homem, Adão, era uma figura do verdadeiro homem que irá governar o mundo vindouro. É por isso que Deus institui o homem, mas o homem não está governando. O salmista está em crise. Aí Paulo fala: olha, vamos falar a respeito de um mundo vindouro, de um mundo por vir, porque alguém um dia questionou o quê? Questionou que o homem, quando colocado no início, deveria governar, mas não estava governando, e não está governando. Agora o apóstolo Paulo diz, no versículo 8 no final: agora porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, vemos todavia o que ele vê, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem.
Nós não vemos o homem governando, vemos todavia um homem chamado Jesus. Este Jesus é o homem que foi coroado de glória e de honra para governar o mundo vindouro do qual o apóstolo está falando. A realidade é, Adão criado no início é apenas uma figura, é apenas uma sombra de Cristo, que de fato e em verdade vai trazer domínio completo sobre toda a obra, da restauração nos últimos dias, durante o reino milenário. É por isso que em Romanos capítulo 5, versículo 14 está dito que Adão prefigurava aquele que haveria de vir. Então, ao invés de a igreja estar focada em Adão, porque Adão foi criado à imagem de Deus e Adão foi criado para governar a terra, nós devemos olhar para Adão como um espelho que nos remete à pessoa de Cristo. Quando Adão foi criado, pelo fato de ele não ter governado, o plano de Deus não é jamais frustrado. Adão apenas era uma figura, ele prefigurava o homem por excelência, que durante os 1000 anos no reino milenar irá governar toda a terra. O que isso significa? Se Deus criou o homem, só que este homem não é um homem por excelência. Adão não é em si mesmo a razão da criação de Deus. Quando Deus criou o homem, diz: crescei e multiplicai e enchei a terra. Adão não podia falar: agora eu sou o centro da terra, Deus me criou, me colocou sobre a terra para crescer e encher a terra. Não podia, porque Deus fala: Adão, você é uma figura. O homem por excelência é Cristo, e é Ele quem vai encher toda a terra da sua glória. Assim como Adão gerava filhos com a sua esposa, com Eva, e ali vinha encher a terra fisicamente, o Senhor, por fim, encherá a terra de si mesmo, através da sua igreja, que é o seu corpo. Essa é uma verdade. Então o propósito de Deus não está centrado em Adão. O propósito de Deus está centrado na pessoa de Jesus. Querem ver? Abre em Efésios capítulo 1, versículo 9. Olha o que diz: desvendando-nos. Queria que todos lessem, por favor. Capítulo 1, versículo 9. Está aí, desvendando-nos o mistério da sua. Então a vontade de Deus, o desejo de Deus, constitui um mistério. Um mistério que estiveram oculto, um mistério que os antigos não entenderam, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade, essa vontade estava oculta, era apenas apresentada de forma misteriosa. Os antigos não podiam compreender isso, mas é dito: segundo o beneplácito que propusera ele. O bom prazer do Pai está no Filho. Versículo 10: de fazer convergir nele, no Filho, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é a vontade de Deus? De que na dispensação da plenitude dos tempos, Deus, o Pai, faça convergir para o Filho todas as coisas. Todas as coisas no final devem voltar-se para Cristo, devem voltar-se para o Filho de Deus, devem encontrar nele a sua origem, nele a sua razão. Este evangelho é o evangelho cristocêntrico. Cristo é o centro de tudo, como diz a Bíblia: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Está aqui. Qual é a vontade de Deus? Qual é? Qual é a vontade de Deus? Já observaram que hoje fala-se muito sobre a vontade de Deus? Temos que fazer a vontade de Deus. Todos os cristãos querem de alguma maneira fazer a vontade
vontade de Deus, mas temos que parar um pouquinho e perguntar: ora, o que é a vontade de Deus? Como eu posso cooperar nessa vontade se eu não sei que vontade é essa? Aí, para poder resumir, fala: não, a vontade é levar os outros tudo para o céu, dar uma veste branca para cada um, colocar no coral para cantar, aí vai cantar a eternidade inteira lá no céu. É isso, é a vontade de Deus. Aí o desafio é: quem disse que essa é a vontade de Deus? Onde você leu isso? Foi na Bíblia? Em qual livro? Qual capítulo? Afinal, eu não pregando por aí o seguinte: estamos aqui vivendo, Jesus Cristo vem e leva a sua igreja para o céu, e pronto, morar no céu eternamente. A pergunta é: quem disse isso? Onde está escrito? A Bíblia fala: desvendando-nos o mistério da sua vontade. Deus tem uma vontade que precisa ser revelada, ser desvendada, te fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, toda a história, todas as dispensações, todas as eras, todas as épocas, é o caminhar de Deus buscando centralizar tudo na pessoa do Filho. O Filho de Deus, nos últimos dias, na dispensação da plenitude dos tempos, durante os 1000 anos do reino milenar, será a centralidade de tudo. É por isso que em Efésios capítulo 2 fala que para que toda língua confesse que Jesus é o Senhor, e todo joelho se dobre diante dele, e toda língua confesse que Jesus é Senhor. Ele é Senhor. Então o propósito de Deus converge, afunila para esse fim, para a glorificação plena de Jesus Cristo. Diga para o seu irmão: todo o propósito de Deus converge para a glorificação plena do Filho de Deus. E aqui está o ponto alto dessa mensagem. Ora, se a glorificação do Filho de Deus é a vontade do Pai, quando todas as coisas vão convergir nele, onde entra você nessa história? Onde você entra? Afinal, tudo é para Ele, nele, por Ele, e onde nós ficamos aí? Olha o capítulo 1 de Efésios, versículo 22 e 23. Vamos ler antes, né? Versículo 20 em diante. 1:20 de Efésios. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. É Jesus Cristo que por fim será plenamente glorificado, em quem todas as coisas devem convergir. É dito que depois da sua morte, depois da sua ressurreição, ele foi assunto aos céus, ele foi entronizado nas regiões celestiais, no trono de Deus acima. Cristo foi colocado em ascensão acima de todo principado e potestade e poder e domínio. Veja quão alto está o nosso Senhor. Acima de todas as coisas está o nosso Senhor. Mas é dito também: e colocou todas as coisas debaixo dos pés. Dos pés de quem? Dele. Mas é dito mais o que? E para ser o cabeça, Cristo ser o cabeça, constituiu da sua igreja o seu corpo. Se ele é o cabeça e a igreja é o corpo, então uma cabeça somada ao corpo
nós temos quantos homens aí? Quantos homens? Um homem. Ele é o cabeça. A igreja é o corpo. É o novo homem de que diz a Bíblia. E é este homem corporativo, e é este novo homem, o homem que vai governar na era vindoura. É este homem glorificado, que você faz parte dele. A grande verdade do Evangelho: você não foi chamado por Deus para cantar no coral somente. Você não foi chamado por Deus para ser presidente da CIP somente. Você não foi chamado por Deus para ser porteiro somente, para ser isso somente. Nada disso. Você foi chamado, e é um chamamento excelente e sobreexcelente. Foi chamado para ser um ramo da videira, conectado à videira, parte da videira. Você foi chamado para ser videira. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira. Mas Senhor, e nós? Vocês são os ramos. Olha, mas os ramos não são videira? Ou não? Os ramos da videira é o quê? É videira? É por isso que nós formamos uma unidade do Cristo, o novo homem. Fomos chamados para estar ligado a Cristo, conectado a Cristo em vida e natureza, usufruindo do mesmo Espírito. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17: aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Temos que resgatar a natureza da igreja, a natureza do propósito de Deus, para perseguirmos este alvo de maneira sábia, de maneira correta. Estar ligado à videira. Cristo está hoje edificando o seu corpo, edificando a sua igreja, tirando os traços do pecado, tirando de nós tudo aquilo que um dia nos foi legado pela queda do homem. E aqui está um ponto. Olha, o que é a queda do homem? No meio do jardim. E Deus disse que o homem não comesse da maçã, porque se ele comesse da maçã, ele morreria. Ou seja, Deus tirando, né? Você pega um copo de suco e fala: filhinho, está vendo esse copinho de suco aqui? Olha, não beba. Se você beber, eu vou ter que te matar, né? Infelizmente, é um pai mau, tirando, e que inclusive sabe que o filho vai beber, mas coloca lá para testar o homem. Aí o homem foi lá, aprendemos assim, foi? Comeu do fruto. Aí muitos falam da maçã, aí talou, a maçã ficou aqui no gogó, aqui ó, esse pombo, né? Aqui ó, esqueci. É o pombo de Adão, né? Esqueci o ossinho que tem aqui, que é a maçã, que ele entalou. E aí agora que ele comeu da maçã, que Deus falou para não comer, Deus vem, o pai tirando, Deus tirando, entra no jardim e fala: Adão, infelizmente você comeu, falei para não comer, agora você vai ter que ser expulso do jardim, vaza, né? Vaza. Vou colocar aqui 2 querubins para impedir que você entre, vá perecer lá fora. Assim nós aprendemos, assim nós entendemos, mas a história verdadeira não é essa. Sabemos que quando o homem foi criado por Deus no jardim, Satanás já era Satanás, o diabo já existia, porque a história da queda de Lúcifer ocorreu antes da criação do homem. Agora Deus cria o homem para o seu prazer, para a sua vontade. Todavia, sabemos que quando Deus cria o homem, o propósito de Deus não está no homem Adão, está no homem Cristo. Nós vemos aqui, agora pouco, está no homem Cristo. Então, Deus um dia haverá de se fazer homem, carne. Este é o homem por excelência, é o filho primogênito de Deus, e a partir dele Deus vai gerar muitos outros filhos. Aí entra nós, cada um de nós, para formar com ele um novo homem, tendo como cabeça Cristo, não Adão. Todavia sabemos que o diabo fala assim: bem, criou o homem, agora é muito fácil criar o homem,
para o teu propósito, se tu não deres a ele o direito, a liberdade de escolha entre mim e ti. Afinal de contas, agora são dois reinos: o reino desse Deus aí, dizia o inimigo, e o reino das trevas, que é o reino do maligno. Dois reinos. Então é preciso que o homem esteja face a face com as duas possibilidades, para que ele possa escolher. Por isso estava no meio do jardim as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem, diante das duas árvores, estava diante de Deus e de Satanás, simbolicamente. Estavam ali as duas árvores, dois frutos. No fruto da árvore da vida tinha como essência a vida eterna. No fruto, a substância do fruto. E no fruto da árvore do conhecimento estava a morte. A morte estava no fruto. Não era um fruto qualquer. E o homem agora diante de duas possibilidades. E aqui é o único lugar na Bíblia, e fica aí o desafio para vocês lerem a Bíblia e buscarem apresentar se há em outro lugar. É o único lugar na Escritura onde está o livre arbítrio do homem. É o único lugar em que ele pode escolher entre a vida e a morte. Eu sei que alguns já lembraram o texto de Josué: eis que eu proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição, né? Só que esse texto não fala disso, o texto está falando de outra coisa, né? A vida que eu digo é a vida eterna, e a morte que me refiro é a morte eterna. Querem ver uma coisa? Abre o Gênesis capítulo 2, versículo 16 ou versículo 17. Os irmãos verão claramente aí. Dois 17 e 3:22. Vejam só, 2:17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. Deus não diz: no dia em que dela comeres eu te matarei. Ele diz: no dia em que tu comeres desse fruto, certamente, é certo, que morrerás. É a consequência de ter comido do fruto. Deus não ameaça matar o homem. A verdade é, no momento em que o homem come desse fruto, a natureza desse fruto, a substância desse fruto passa a fazer parte integrante do homem. Quando nós, por exemplo, comemos uma fruta, as proteínas, as substâncias, as vitaminas daquele alimento não passam para a sua corrente sanguínea e ali te dá vigor, vida, força. A substância do fruto da árvore do conhecimento traria para dentro do homem um elemento chamado morte. Na verdade é o pecado e a morte como natureza. Deus adverte: olha, esta árvore, este fruto possui elementos mortíferos. A natureza de Satanás, de rebelião e de morte, está contida nesse fruto, e é certo que morrerás. A prova disso, que vai dar sustentação, está no capítulo 3, versículo 22, quando fala sobre a árvore da vida. Diz assim: então diz o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva. O que aconteceria se o homem comesse do fruto da árvore da vida? Deus prometeu: se você comeu de vida? Não, vamos tirar o homem daqui, porque se ele comer, é certo que viverás. Se ele comer da árvore do conhecimento, é certo que morrerás. Se ele comer da árvore da vida, é certo que viverás. A vida e a morte estavam respectivamente nos frutos. Deus propunha a si mesmo como um alimento para o homem, como que dissesse: homem, receba-me para dentro de você, para ser vida dentro de ti, para fazê-lo viver eternamente. E a árvore do conhecimento,
como quem diz: homem, receba-me para dentro de ti, receba de minha natureza para dentro de ti, para que tu sejas participante daquilo que sou, maligno. Alguém fala assim: pastor, mas é esquisito, né? Essa questão de fazer parte das naturezas. Como foi que o próprio Jesus Cristo explicou a queda do homem? Ele próprio explicou. Está lá em João capítulo 3. Jesus conversando com Nicodemos, explicando para Nicodemos: olha, Nicodemos, tem que nascer de novo, porque você é carne. Sempre que você nascer da carne, será carne. Não importa quantas vezes o homem venha a nascer, o que nasce da carne é carne, e a carne para nada aproveita. O homem tem que nascer de Deus. Nicodemos estava confuso, entrou em crise. Mas como pode ser isso? Um homem sendo velho, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Aí o senhor fala: mas como pode? Você, o mestre em Israel, não sabe disso? Não, senhor, não sei não. Por quê? Olha, mas você não é doutor, em Pentateuco, nos livros de Moisés? Sim, senhor, eu sou claro. Eu ensino os meus discípulos, eu ensino o povo de Israel, eu sou o mestre. Mas você então não compreendeu o episódio de Números capítulo 21. Aí Jesus vai explicar para ele o que acontece em Números capítulo 21, a partir do versículo 4. É narrada a história quando a nação de Israel estava no deserto. Preste atenção que isso aqui é crucial. Crucial. Se não entender isso aqui, não entendeu nada da salvação eterna. Crucial. Estava o povo de Israel no deserto. Aí apareceram serpentes abrasadoras, e a serpente picava o homem, E quando ela picava, o seu veneno era introduzido para dentro do homem, O que acontecia com o picado pela serpente agora? Morria. Jesus pega este episódio como um símbolo para falar o que aconteceu em Gênesis 3. É por isso que quando Satanás se apresentou ao homem, lá em Gênesis 3, ele não se ocultou no leão, ele não se ocultou no bode, ele não se ocultou num cavalo, ele se ocultou na serpente. O Senhor utiliza a figura da serpente exatamente para mostrar o que aconteceria espiritualmente quando o homem comesse do fruto. Ao comer do fruto, é simbolicamente como que o homem é picado pela serpente, cujo veneno agora entra para dentro dele e o corrompe plenamente, o que o leva à morte. Jesus falou assim: está lá Moisés no deserto com o povo. O que Deus mandou que ele fizesse? Moisés faça uma serpente de bronze e coloque bem alto. E acontecerá que todo aquele que for picado pela serpente, que olhar para a serpente de bronze, ou que mirar a serpente de bronze, ou que contemplar a serpente de bronze, certamente viverá. Então, o homem picado pela serpente lá no deserto, Números 21, para se ver livre do veneno interior, o veneno que o contagia, o veneno que está no seu sangue correndo, ele precisava olhar para a serpente de bronze, e com um ato de fé, naquele momento ele receberia vida para dentro de si, e essa vida é que o livraria da morte. Começa agora uma briga, uma guerra, um conflito entre a vida de Deus que entra contra o veneno da serpente lá dentro. Aí Jesus fala: assim como Moisés, 3,14 do Evangelho de João, erigiu a serpente lá no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha a vida eterna que estava na árvore da vida, lá em Gênesis capítulo 3. O homem foi picado pela serpente por Satanás no Éden. A verdadeira história da queda é quando o homem comeu daquele fruto. No momento em que ele recebeu para dentro de si o fruto, ele recebia espiritualmente a natureza de rebelião de Satanás, que o traz à morte, o que o leva à morte. Quando o homem comeu, o pecado como natureza entrou para dentro do espírito do homem. O pecado como natureza entrou para dentro da alma do homem. O pecado como natureza entrou para dentro do corpo do
A partir de então, o espírito do homem ficou morto, ficou latente. O homem não pode mais contatar a Deus, porque o seu espírito está morto. A alma do homem, que é sua mente, vontade e emoção, se tornou inimiga de Deus. Entenda isso? Uma alma inimiga. E o corpo do homem, como é que ficou? O corpo, quando nasce uma criancinha, né? Tão lindinho, coisa mais fofinha, né? Bilu, bilu, nenenzão. Aí quando faz um ano de idade, os pais fazem um bolo, cantam parabéns, todo mundo se alegra. 2 anos, 10 anos, 20 anos, vontades, e os mais novos vão se afastando. Os milagres do pai no asilo, entrega, o velho está lá, a velha. E daqui uns dias vem a doença, ele morre. Aí pega e coloca o velho dentro do caixão, fecha e joga no lugar e taca a terra em cima dele para ser comido. A corrupção do corpo é a maior prova de que o pecado, como natureza, está dentro do homem. Esta é a razão que o apóstolo Paulo, ao descrever a sua vontade, né, ou a vontade do homem de agradar a Deus, ele diz em Romanos capítulo 7: o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ele diz: eu tenho muita vontade de agradar a Deus, mas eu não tenho poder para fazê-lo. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque quando eu quero fazer o bem, eu encontro nos meus membros uma outra lei que guerreia contra a lei do meu entendimento, que me faz prisioneiro do pecado e da morte que estão nos meus membros. Capítulo 7 de Romanos diz que dentro do homem existe uma outra lei, uma lei do pecado, a lei da escravidão, que o torna cativo e inimigo de Deus. A queda do homem é uma questão de natureza. Entenda uma coisa: um dia você estava lá no mundo, não estava? Perdido ou não estava? Sem Deus, sem esperança, um espírito morto, a alma inimiga de Deus. E o corpo, ninguém precisa falar nada. Basta olhar para as varizes, você vai ver, né? Para a celulite, estria, calvície, banguela, bucho grande. E assim o homem vai entrar num processo de destruição. Não, parece engraçado, mas observe. É um processo de humilhação até ser comido pelos vermes. Ou não é isso? Não é não? Não é o processo natural dessa vida terrena? Aí o Senhor te chamou, não foi? Vem cá, eu vou te salvar. Vem cá, filho. Vem cá, eu vou te salvar. Chave feio que você salva. Vai ficar comigo. Você salva. Aí o que disseram para ele? Você vai ser salvo do inferno para ir para o céu. Aí o povo está esperando o momento de ir para o céu. Quer ir para o céu? Vestido de branquinho, coralzinho, com uns anjinhos. Falaram isso para ele. Aí está todo mundo agora empolgado, querendo ir para o céu. Morar lá. É da mente. Não escandaliza não. Mas você trazer poder entender salvação, você tem que entender que salvação não é ser tirado do inferno e para o céu somente. Isso aconteceu, de fato não vamos mais queimar. E estaremos com Deus? Sim, estaremos. Mas salvar de quê? Salvar deste vírus maligno que está dentro dele, corrompendo o espírito, a alma e o corpo. A primeira coisa que Deus faz ao chamá-lo é dar vida ao espírito humano que está morto. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Aquele que se une ao Senhor agora é um só espírito com o Senhor.
O espírito do Jafim agora é vida. Romanos capítulo 8, versículo 10. Se de fato Cristo está em ti ou em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Cristo está em você, o Espírito está em você, mas o corpo mudou alguma coisa? Continua. O corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se Cristo está em vós, é uma questão, uma condição. Se Cristo está em vós, o corpo está morto, continua morrendo, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos o Pai e o Filho, e faremos nele morada. Salvação não é algo somente objetivo. Deus vem para dentro dele criar um conflito entre vida e morte. E essa vida que agora vai criar conflito com a morte, porque o pecado ainda está nele. Você tem vontade de pecar ainda? Tem desejos? O corpo continua morrendo. A morte está ainda operando? Está. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Há um conflito entre carne e espírito. O pecado luta, o Espírito Santo luta um contra o outro, é um conflito. Mas essa vida que está dentro dele vai vencer. Por que vai vencer? Porque essa vida não é qualquer vida. Essa vida é o próprio Deus. E não é somente o próprio Deus como vida, é o Deus como vida que se fez carne. E a vida se manifestou, e nós a vimos, e dela damos testemunho, e nossas mãos apalparam o verbo da vida. Cristo é a vida encarnada, que falou o seguinte: eu como vida, sou a vida eterna, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu como vida, vou entrar dentro da morte. Ele não morreu na cruz? A vida vai entrar na morte. A morte vai tragar a vida. Sim, Cristo é a vida eterna, que entrou na morte e entrou dentro do Hades, e a vida foi tragada pela morte. Mas ao terceiro dia, a vida que é vida verdadeira, que é vida incorruptível, que é vida indissolúvel, disse: eu como vida sairei da morte e vou subjugar a morte. E Cristo, no terceiro dia da sua morte, Ele quebrou os grilhões do inferno, Ele quebrou os grilhões do Hades, Ele saiu vitorioso, Ele saiu vivo, a vida indissolúvel, a vida indestrutível de Deus. No primeiro dia da semana, aquele que é agora a ressurreição e a vida, é a vida que tragada pela morte saiu da morte, e a vida que sai da morte é a ressurreição. E portanto é vida vitoriosa sobre a morte. É essa vida que venceu a morte. Apocalipse capítulo 1, versículo 18: eu sou o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. É essa vida vitoriosa que entrou para dentro do espírito humano do Jafim e de todos aqueles que creram. E a morte ainda continua na alma dele. Na de vocês também. Na minha não. Na sua sim. Você às vezes tem vontade de deixar a palavra de lado para fazer coisas pecaminosas, ou não tem? Hoje eu não vou buscar a palavra, hoje eu vou para o churrasco. No churrasco negligenciar a palavra. Chega no churrasco, você vê pessoas, peca, fala do outro, critica, mente. Isso é a morte na alma. A Bíblia diz o quê? E todos nós, contemplando como por espelho a glória de Cristo, somos transformados de glória em glória. A vida eterna que está dentro dele se propõe a transformar a alma.
mudar a alma, incendiar essa alma com uma nova visão, com um novo sentimento, com uma nova vontade, com um novo pensar. Estamos tendo nossa alma transformada dia a dia. Amém? Salvação não é uma questão de ir para o céu ou para o inferno. Ainda que não existisse céu e inferno, trabalhando em hipótese, apenas que os irmãos entendam, a salvação é operada dentro do homem, é algo orgânico. E por fim, quando sua alma estiver transformada na vida de Cristo, este corpo que hoje é corruptível, o seu corpo que é corruptível, será finalmente absorvido pela vida. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Capítulo 8 de Romanos, versículo 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos, este mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dos mortos vivificará também os vossos corpos mortais. Filipenses 3:21, para que esse corpo de humilhação seja semelhantemente um corpo de glória, como é o corpo do Cristo ressuscitado, ascendido e glorificado. Pode sentar. A salvação de Deus é algo que acontece dentro do homem. Dentro. Por isso que quando Cristo chegou, eu estou encerrando essas palavras, e entrou no templo e viu um tanto de fariseu bem vestido, com as roupas aqui nos pés, com a placa na testa, santidade ao Senhor, os 10 mandamentos escritos nos claquetes dos vestidos, aquela santidade toda, orando com as mãos para o alto, preocupados em cobrir o exterior e negligenciando o seu interior, como se tudo estivesse bem. Jesus entra e fala: seus bandos de filhos do diabo, vocês são como sepulcros caiados, por fora estão belos, por dentro cheio de podridão. O prato que vocês comem estão limpos por fora, eles lavavam bem o prato, limpinho, mas por dentro está cheio de rapina. Rapina significa roubo, furto. Ou seja, o prato está limpo, mas o elemento que está dentro do prato é objeto de furto. Tomou do outro e colocou dentro do prato. O prato limpo, o interior sujo. É por isso que o Senhor Jesus, teve um confronto forte contra os líderes dos judeus, porque eles pregavam uma forma exterior de mudança, enquanto o interior era negligenciado. E hoje não é diferente. Hoje nós vemos, prega-se tantas coisas, mas não fala do pecado dentro do homem. Jesus mesmo fala: o que entra no homem não contamina, mas é o que procede do coração, porque é do coração que vem o adultério, a loucura, aí vem uma série de problemas, de pecados e de obras da carne que vem de dentro do homem. Para entendermos a salvação de Deus, temos que entender que a salvação que Ele propõe começa de dentro de nós. Quando essa transformação, espírito, alma e corpo, estiver completa, plenamente realizada, espírito regenerado, alma transformada e corpo glorificado, então, de todos nós, isso vai constituir um novo homem em glória, que vai reinar sobre a terra nos 1000 anos, para a glória de Deus o Pai. Amém? Pois bem, tentamos aqui em suma falar um assunto que nós costumamos passar anos para explicar. Anos. Quando a gente estuda esses temas, a gente fica muito tempo. Inclusive, muito que nós falamos hoje aqui, nós estamos já
Há quantos meses de simpósio falando sobre isso? Uns 6 meses de simpósio, né? Falando sobre o assunto, está longe de acabar, muito longe. Então nós estamos tentando ao máximo, tentar trazer o que é de mais importante para os irmãos.